Já estamos móveis. Então, gravando em ação, estamos móveis. Então, galera, boa noite a todos novamente. Boa noite, Leroíla, Vinícius. Boa noite. Boa. Bom, então, para começar o dia de hoje, eu sempre gosto de puxar assim, qualquer energia do dia, né, que reverberou no dia. Para mim foi um dia, hoje foi legal, foi um dia de alguns questionamentos. Eu me questionei sobre algumas coisas da minha vida, quem eu sou. Foi um dia de questionamento, teve esse momento de questionamento. Daí eu vou aqui abrir um token do dia, o Kim do dia, né? Para a gente saber qual que é o Kim do dia. Eu sempre gosto de saber, né? Aí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente dar uma olhada. Ah, eu não posso compartilhar. Ah, porque o link já está compartilhando. Vini, posso compartilhar uma tela aqui rapidinho? Agora já posso. E Letícia está por aí também? Bom. Aí já. Bom, então, sim, para começar, para dar um sync no que é na parte do dia, né, do que foi a energia do dia, o que está sendo a energia do dia de hoje, eu gosto muito desse calendário, do novo calendário Maia, né, não sei exatamente o nome que se chama, mas eu gosto muito dele, assim, sempre bate algumas coisas, né? E hoje o quinto dia é o Terra Vermelha, o tom, deixa eu ver se eu consigo achar o tom dele aqui. O tom dele voltando. O tom é o Terra Galáctica Vermelha, vermelho, né? Galáctico, no caso. Então, vou ler aqui, né, para a gente saber, a gente ver o que vai dizer. Como um sistema em sincronia, a Terra Vermelha é o ser consciente e senciente, um membro íntegro da comunidade galáctica. A humanidade, como parte única desse sistema vivo, pertence à Terra, e nossa evolução coletiva é uma jornada compartilhada através do tempo. Ao viver em ressonância com a Terra, mantemos uma conexão mútua que alimenta nosso espírito e informa nossa navegação. Trocamos o poder da cura e do suporte quando afirmamos conscientemente a nossa unidade. A sincronicidade nasce a partir do tempo. O tempo natural da vida se expressa como uma ordem síncrona, a qual coordena os desdobramentos de todos os eventos em expressão cósmica do agora. A sincronicidade acontece a todo momento, mas para percebê-la é preciso profunda atenção e sensibilidade. A Terra Vermelha é o ponto de acesso ao seu alinhamento natural com o poder da Terra. É o ponto zero da perfeita centralização com o eterno presente, do qual todo alinhamento e toda mágica se manifesta. O seu centro e o centro da Terra carregam o segredo da força magnética da gravidade. Centralize-se no momento presente. Esse é o lugar em que você mais pode observar beneficamente as sincronicidades e revelações a respeito do seu padrão pessoal e do seu propósito maior. O que a Terra Vermelha diz sobre mim? O presente da sua identidade cósmica é ser um navegador sincronístico, um pesquisador de pistas, um instrumento consciente da força viva da Terra, um estudante do tempo divino. Sendo um Terra Vermelha, você tem a capacidade de ler os mapas do mistério vivo, interpretar as orientações do universo que se eleva através das circunstâncias do momento presente, celebrar a sincronicidade como a mágica da ordem natural, centralizar-se na vitalidade, pureza e sabedoria da abundância elemental da Terra, colaborar com a navegação do seu eu maior em seu trajeto evolucionário, aliar-se com o espírito evolucionário que direciona a nossa cultura para harmonizar a biosfera, sincronizar sua consciência com o batimento do coração da Terra. Legal. Daí ele tem aqui o número 17,
em Maia, Kanban, poder, navegação, ação, evoluir, essência, sincronicidade, arquétipo, o navegador. A palavra-chave, força da gravidade, sinergia, centralização, sincronicidade, alinhamento, evolução, navegação. E é essa energia e estamos começando o encontro aqui. A Letícia disse que está boiando. Estamos mais ou menos boiando, mas a energia do dia aqui vai nos alinhar, nos centrar, e vai permitir que a gente navegue aí pelas dimensões dos OVNIs e móveis pelo espelho. Está começando agora, sim. Começando agora. Bom, e está aberto aí o campo para a gente explorar. Eu tenho hoje algumas coisas bem legais para compartilhar, bem interessantes. Umas explorações novas aí, né? Algumas coisas interessantes. E está aberto para quem quiser começar, para quem quiser falar também das suas explorações do que viu, o que está aí vivo, pulsando. Bem, olha só, Felipe. O que eu tenho a falar conversa tanto com o OVNI quanto com o MOB, né? Eu posso falar agora, eu posso falar um pouco depois. O que você pensa? Fala logo? Manda ver, né? Eu acho que a minha fala ela vai estar também atrelada ao último encontro, né? Ao que a gente teve tem uma fala que eu até gostaria de falar um pouco do histórico do OVNI, né? Então, a gente está fazendo hoje 4 meses, né, de OVNI, mais ou menos 4 meses, e alguns dias, acho que 2 dias. E aí eu pensei, né, hoje, ver essa inspiração de falar um pouco dessa história, de como que começou lá, né, e traçar um pouco esse panorama. São 4 meses, né, não são 4 dias, né, tem uma exploração interessante. Só para a gente pontuar o que já aconteceu, o que já se passou, né? A gente começou com uma ideia do busão hostel, né? E conversando com o busão hostel, uma vontade de distribuir acesso a um ônibus que a gente queria criar, né, para a viagem. E aí começamos a nossa conversa, né? E entre os papos que a gente teve lá no início, né? Bom, um dos papos que mais me marcaram, que vou puxando da memória, sempre me marcou muito no início, foi essa questão da confiança, de eu ter, numa interação, conseguir me abrir, né, para confiar e para fluir até onde eu estou fluindo até hoje, né, com essa constância que é inacreditável. Né? Falando de 4 meses, né, eu percebo que existe uma constância que para mim é um pouco inacreditável, porque vivendo a vida hoje, né, como eu vivo no presente, experimentando sempre coisas do agora, né, quando eu percebo essa constância, quando eu percebo essa coisa que pulsa de uma forma constante, né, para mim é muito, muito, muito inacreditável, né, muito além do normal, do comum, né. Então, é uma iniciativa que começou já orgânica, né? Já começamos assim, em livre interação. E a partir do momento que teve-se a vontade, né? A gente já abriu um grupo, já começamos livre interação, então não teve prévia nenhuma, a gente não teve nenhuma conversa prévia, né? Não nos conhecemos, eu, Vinícius, a Patrícia mora em São Paulo, eu moro aqui em Salvador, a gente não se conhece pessoalmente, a Letícia no Rio, a Derilho, acho que mora em São Paulo, e outras pessoas que estão por aqui no ambiente, cada um no seu lugar, né? Pessoas que a maioria não deve se conhecer pessoalmente, ou até se conheça, mas a gente não se conhece pessoalmente, né? Eu e o Vinícius, por exemplo. E a gente começou a dinâmica como estamos até hoje, né? Livre interação, sempre observando o que aparece, o que acontece, e lidando com o que acontece no presente, né? Isso foi sendo sempre aprendido, inclusive por mim, né? Eu aprendi muito, tenho aprendido muito essa dinâmica de estar resolvendo
no presente, vendo o que acontece no presente, né? E lidando com o que acontece, com as mudanças necessárias também, né? E a dinâmica, para mim, é muito gratificante, né? No dia de hoje, né? Poder ter feito essa revisitar o passado um pouco e ver como que a dinâmica me satisfaz, no sentido de formato mesmo, né? De poder me expressar, ou ver que as pessoas também podem estar se expressando no ambiente de interação, que a gente pode estar junto no ambiente de interação. Existe toda uma construção, né? Uma constância, já são 4 meses, existe todo um aprendizado que a gente já colheu, que já pode ser registrado, né? Que já pode ter, que já tem resultados, né? Registros disso. Então é muito legal ver essa construção de forma orgânica, que é algo muito disruptivo, novo, que precisa ser, né? Que a gente vai incorporando, vai, né? Não é suado no sentido de não do esforço, mas o suor no sentido da entrega, né? Da disciplina e outros aspectos mais, né? Então, é legal ver a caminhada. Hoje foi um dia que eu pude fazer essa análise, me passou pela cabeça essa análise, né, dos 4 meses, e foi legal ver tudo isso. Dentre as coisas que me passou também na cabeça nesse dia de hoje, né, foram alguns questionamentos, né, e depois, né, vendo um vídeo no YouTube, eu estava um pouco assim questionando o questionamento, questionando a crítica, mas será que, para onde é que vai levar, né, esses questionamentos, para onde é que isso pode levar, para onde é que as críticas podem levar, né? E aí eu assisti um vídeo, né, hoje no YouTube, da Flávia Melissa, ela compartilhando um aprendizado de PNL, né, ela aprendeu a PNL, que ela fala que existem 3 eus, né, da criatividade: o eu sonhador da criança, o eu questionador do juiz e o eu adulto que balanceia a criança com o juiz, né? E hoje, no dia de hoje, eu tive esses questionamentos, aí depois assisti esse vídeo e vi como que é interessante, né? Como tem sido interessante no momento atual, mais atual, eu ter tido alguns questionamentos, né? Nesses questionamentos terem refletido em mudanças, por exemplo, o questionamento que eu tive, que algumas pessoas também tiveram em relação ao modelo Prospera, né? Como que está sendo a Prospera, como é que está sendo para a gente, né? Que está dentro do ambiente, o que é que está acontecendo, o que não está sendo de bom, o que está sendo interessante, o que não está sendo, e todos esses questionamentos vivos, né? E eu procurando aí dar vazão a isso, né? A transformar esses questionamentos em coisas que ressignifiquem, que encaminhem, né, a iniciativa, que encaminhem os meus passos. Então, ver o vídeo foi interessante, então, essa coisa dos questionamentos que tem tido vida, né, nos últimos dias, nos últimos até semanas, né, em relação à Prospera. Hoje eu tive alguns insights interessantes, né, que depois eu vou compartilhar de uma forma melhorzinha no texto e tal, e ainda não está 100% elaborado para eu compartilhar com vocês, mas tenho visto, assim, tenho tido ideias interessantes, até para a gente, né, aplicar aqui no OVNI e para outras coisas, né? Uma das coisas que quero compartilhar, já entrando nesse gancho de organizações, da Prospera, né, que a gente está mostrando aí, da primeira comunidade que a gente tinha um Busan Hostel lá, que era essa aí na Prospera, moradias compartilhadas Ecovilas. Depois ela virou uma comunidade dos OVNI, né, dos objetos viajantes não identificados. A gente vai clicar ali. E hoje, né, penso eu, e é uma coisa que quero checar com quem tiver a fim de a gente conversar sobre, né, se a gente tiver a fim de falar sobre, penso eu que hoje os OVNIs, eles expandem um pouco o conceito de comunidade na Prospera, né? Até por
porque eu vejo uma necessidade de diferenciar, né, o funcionamento do OVNI com o funcionamento da Prospera. Aqui a gente está mais numa dinâmica, que eu percebo, mais orgânica do que a dinâmica propriamente que eu vejo na Prospera, né, que eu vejo nos objetos lá. Não, pensou que a Prospera até... Eu, na Prospera, caminho muito nessa parte da organicidade, né? Processos orgânicos, de aprendizagem, muito parecido com os experimentos da estação Edwards Glass. Né? Para mim, é mais próximo, né, dos experimentos que acontecem na Edwards Glass com o móvel P2P. E eu acho, né, que existe uma distinção, né, entre o que a gente tem conversado de OVNI e o conceito da Prospera, né, como organização. E aí, nesse sentido, eu bolei, né, isso veio de uma necessidade que eu senti na última interação de bolar uma construção de um documento, de alguma coisa que pudesse, de alguma forma, dialogar, né, com essa coisa de uma estrutura de organização, ou estruturar algo como uma iniciativa OVNI, né? Isso veio muito dos questionamentos do que o Marcelo Chama foi colocando na última interação. Ele veio dos questionamentos e eu fiquei com essa vontade de estruturar o OVNI, né? Como é que estruturaria o OVNI? Como é que eu daria uma cara do OVNI, né? Como é que ele poderia aparecer, né, de uma forma diferente. Isso também vem desde o início lá das cartas que a gente tirou, eu e a Patrícia, a gente tirou as cartas na época do Musão Roster, né? E apareceu lá e ficou muito gravado na minha cabeça o lance de ter uma identidade do OVNI, né? Onde encontrar o OVNI, né? A gente tem o grupo do Face, a gente tem o WhatsApp hoje. Pensei eu na época um site ou alguma cara, né? Se ele tivesse uma vida própria, né? Os OVNIs como uma organização com uma vida própria. E isso ficou, né? Ao longo do tempo foi passando e ficou e voltou um pouco na última interação. Na última interação, quando voltou, aí Vinícius, vou compartilhar aqui, Vinícius, o link do documento que eu fiz na semana, né? Aí está mostrando o site da parte. Isso eu vou falar também depois. Eu vou falar essa novidade aí. Mas eu vou compartilhar aqui a tela do documento. Então, eu fiz esse documento. Esse documento é aquela coisa, né? Eu gosto de fazer assim, rascunho, né? Não é nada definitivo. Realmente, as coisas que eu gosto de fazer, as que eu percebo que eu vou fazendo, são mais no sentido de gambiarras que a gente pode mexer, questionar, melhorar, né? Então, eu fiz isso, né, um texto, pensei depois, isso pode até virar um mapa mental, uma coisa de gráfico, né? Mas, para começar e tudo mais, e percebo que para mim foi assim, é feito uma gambiarra, né? Então, eu acho que aqui fica, pelo jeito que está, eu acho que fica, a compreensão não se faz aqui, né? Lendo o documento, né? Eu até escrevi isso porque eu acho que a comunicação do que é o OVNI, ela é realmente na prática, né? Na prática do dia a dia, na prática das interações, na prática do atendimento das necessidades, né? Das nossas necessidades, o que aparece. Mas o documento, né? Já é um exercício também de compreensão e de expansão da iniciativa, da própria iniciativa, né? Deixa eu passar o link aqui no chat. E eu fiz o documento baseado nas interações que eu fui gravando, eu fui gravando, né? Do que me chamou a atenção e do que eu pude gravar, né? No meu cérebro, aqui na minha cabeça. E aí eu escrevi, né? Fiz esse documento. Ele tem aqui o como funciona, fiz o como funciona, fiz uma parte que aqui eu estou agora
isso surgiu uma ideia que eu acho interessante da remuneração, né, de alguma forma, pensar em remuneração para quem atende as necessidades dos OVNIs, dos objetos, né? Depois aí aqui está explicado, eu vou detalhar um pouco mais. No ambiente de interação, coloquei aqui que a gente tem hoje grupo do Facebook, grupo no WhatsApp, os objetos, né, que a gente tem hoje. Eu botei aqui o busão rosto. No caso aqui, como é um arquivo editável, né, então eu só coloquei aqui busão rosto. A gente já está com um objeto também do biscoiteiro Fusca, né, que já pode entrar aqui também com um objeto de OVNI. Então já pode entrar, e já é legal também porque a gente já consegue ver, né, o que é óbvio, o que tem de objeto OVNI aí, que já dá uma outra visualização, né, para quem está na iniciativa, para quem está por aqui, para quem está chegando, para quem vai chegar. Então, vou ler rapidinho aqui, não está muito grande, eu vou ler bem rápido, para a gente depois conversar e poder falar um pouco mais do que foi isso aqui, né? Que eu escrevi isso. A organização OVNIs, objetos viajantes não identificados, funciona de forma distribuída, de relação direta entre pessoas, sem nenhum centro de regulação ou controle. Como característica dessas organizações, não existe decisão coletiva. As decisões são tomadas através de interação entre pessoas que entregam a organização de forma livre, sem hierarquia pré-definida. As interações livres são os elos da ligação da organização, garantindo sua evolução e sobrevivência. Como é a organização humana, o princípio motor dela é a empatia. Através da empatia, reconhecemos as nossas necessidades e as dos outros, empreendendo ações para atender as necessidades que emergem. Bom, o que eu escrevi, para mim, no meu ponto de vista, né, é a síntese do que a gente tem feito, né, do que tem acontecido, né, nas interações. Do que a gente já pode falar de atendimento de necessidades, por exemplo, a própria viagem do Capão, né, onde eu consegui viajar, consegui fazer a viagem que eu queria fazer, né, viver a experiência que eu queria viver, já me proporcionou ali, para mim, dentro dessa dinâmica de interação, para mim foi fundamental ela existir para que eu conseguisse me atender nesse aspecto, né, para que eu conseguisse caminhar na realização dessa viagem. Então foi fundamental essa dinâmica toda estar acontecendo para que eu atendesse isso. Outra coisa que eu atendi para mim também, a minha mudança de visão entre dificuldade para mobilidade e facilidade, né? Eu poder hoje agradecer, vários dias que eu tenho agradecido, né, de poder estar nos lugares de uma forma muito rápida, né, de uma forma confortável, muitas vezes. Então, eu tenho hoje visto a mobilidade, eu tenho reclamado muito menos, porque eu consegui mudar um mindset de reclamar, né, para agradecer e ver como que eu sou móvel, né, como que existem várias possibilidades e que a gente tem uma abundância de mobilidade, né, que não existe essa dificuldade, existe uma abundância de recursos de mobilidade, né? Essa que é o real status que para mim aparece hoje, né? Então tudo isso foi através do quê? Dessas dinâmicas de interação, dessas empatias, do reconhecimento de necessidades que a gente vai se atendendo, dos acolhimentos que vão se criando, né, das ligações entre pessoas. Então, foi isso que eu escrevi, que é justamente a dinâmica que tem acontecido, né? Com resultados, para mim, que são, assim, reais. Então, não são resultados só subjetivos, mas são resultados realmente concretos, de encaminhamentos que eu estou tendo, que cada uma da iniciativa, com certeza, também está tendo seus aprendizados e seus encaminhamentos. E aí eu fiz esse resumo, né? Para mim, que é assim que tem funcionado. Um resumo de como funciona, não no sentido de não estou aqui criando algo em cima do nada, é como se eu pegasse, fizesse um apanhado do que para mim é o OVNI, né? Então, aqui também eu botei todas as iniciativas que surgem na organização OVNIs perduram enquanto fizer sentido para as pessoas que compõem.
Quanto maior o fluxo de interação, mais vida e potência há na iniciativa. O fluxo de interação governa organicamente o nascimento, vida e morte das iniciativas OVNIs, né? E, por exemplo, o Ilusão Roxa está vivo até hoje? Tá, porque faz sentido, né? Para quem está no ambiente, para uma pessoa, para mais pessoas que estão no ambiente. O Fusca do Biscoiteiro faz sentido? Quando fizer sentido, existe. Quando não fizer sentido, morre. Essa coisa da organicidade, né? Objetos da organização OVNI são objetos de mobilidade com acesso distribuído, ou seja, sem controle de seleção ou distinção, feita por qualquer centro para a utilização dos objetos da comunidade. Cabe a indivíduos nós disponibilizar recursos para entender a necessidade de distribuição, manutenção, expansão ou contratação, utilização, evolução dos objetos disponibilizados pela organização, que é justamente quem que atende, né, as necessidades dos objetos, quem que atende as necessidades da organização, o que nos atende somos nós mesmos, né? Não tem um centro, ou não tem uma pré-definição, ou não tem um pré-caminho, né, construído. É tudo quem atende é quem é atendido, né? Então, é tudo de nós, para nós, entre nós, né, que a gente fala também nessa forma. Cada objeto OVNI tem suas necessidades individuais, sua utilização e regras de distribuição individuais. Através das interações recorrentes, essas necessidades e regras são endereçadas e atendidas pelas pessoas da rede. Os nós que atendem às necessidades da organização são remunerados por crowdfunding na rede. Deixa eu ver o chat aqui. Ali perguntando se uma bike pode ser um desses objetos. Com certeza, né? É aquilo que a gente viu aqui no início que eu escrevi. Quem define o que pode e o que não pode é nós. É cada um e todos nós, né? Então, se para você faz sentido que uma bicicleta faça parte, com certeza ela já está fazendo parte, né, dos OVNIs. Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado. Então, se usar um rosto assim, só por mim já faz sentido, claro que também vejo na parte, vejo no Vinícius, vejo no Chama, né, todo o sentido de do Bujão Rosta, mas tendo essa vida e tendo essa necessidade, está dentro da organização, está dentro do escopo da organização. É um objeto, sim, da organização, óbvio. Né? E aí, também falando um pouco dessa questão da organização, né? O que é a organização OVNI? A organização OVNI nada mais é do que a gente já tem feito. Né? Não é algo que vai ser criado, que vai, penso eu, né, que vai necessitar de um esforço, de uma criação. Não, acho que penso eu que a gente já está se organizando dessa forma, já está fazendo isso. Né? Imaginando eu aí, uma viagem que eu tive hoje de tentar imaginar onde é que se encaixaria isso, eu acho que o OVNI, ele tem uma interseção entre Prospera, E2C, outras coisas, né? Mas hoje em dia, Prospera e E2C são grandes fontes de influência, e o OVNI tem uma grande interseção e também uma parte ali que não tem interseção, né? Que tem sua própria especificidade, sua vida própria, né? Então, imagina eu, como organização, ela tem essas interseções aí. Bom, aí uma das coisas que eu pensei, que eu coloquei aqui para a gente ir refletindo e vendo, sentindo, uma das coisas que... Por que eu pensei isso? Porque para mim faz sentido, né? Que foi a questão da remuneração na rede, né? Por crowdfunding. Então, eu coloquei aqui, remuneração. Não há um centro de distribuição de remuneração para as pessoas que trabalham para os OVNIs. Toda e qualquer pessoa está apta a oferecer o atendimento para a necessidade de algum objeto ou da organização. Prever sua remuneração e colocar o pedido para a rede. É de livre escolha fazer o pedido de remuneração antes ou depois de atender a necessidade percebida. Não há um centro garantidor da negociação entre pessoas. Queixas ou dores são interessadas para as pessoas e entre as pessoas. Né? Eu imaginei esse formato aqui porque, né? Primeiro ponto, que é esse último, né, que a gente
é bem fácil, quer dizer, de já aplicar isso, porque queixas ou dor, a gente não está endereçando isso a nenhuma entidade, né, a nenhum centro, né? Então, tudo se resolve pelo SP, inclusive dores, queixas. Lógico que cada um é livre para endereçar as suas questões, né, da maneira que se sente confortável, da maneira que se achar mais justa, e etc. Né? Então, não há onde questionar, né? Não há onde buscar algo. É sempre uma busca para e com pessoas. E nesse sentido, né, também eu penso na remuneração. Por exemplo, no caso do Fusca do biscoiteiro, né, que a gente quer fazer uma manutenção, eu estou querendo chegar, fazer uma manutenção, ver o que pode ser feito. Já pensou que pode ser feito um crowdfunding para, depois de um levantamento que precisa ser feito um crowdfunding para consertar o Fusca, né? Prevendo também remuneração para quem conserta o Fusca, para quem quiser meter mão na massa, como é que a gente vai dividir, enfim, isso tudo é uma coisa que a gente pode fazer um crowdfunding, pode depois dar seguimento, né? Isso é um exemplo de um atendimento de uma necessidade, um crowdfunding pode ser feito. Pode ser feito antes ou pode ser feito depois, né, de a gente ter feito, consertado o Fusca, colocado ele para andar, e feito o que a gente quiser fazer com ele, na viagem para o paraíso ou para outras coisas que a gente queira fazer com o Fusca. Então, essa dinâmica que eu pensei, né, a dinâmica que eu exercitei na viagem do Capão, por exemplo, né, de fazer o crowdfunding para conseguir me atender no sentido da viagem, de poder experimentar, ter experiência. Então, é uma coisa que eu já exercitei, que eu quero continuar exercitando, né, e penso que é uma dinâmica interessante, uma dinâmica legal. Já pode, inclusive, englobar também o crowdfunding na PCD, né, na Prospera, que também é uma forma de crowdfunding. Então, já engloba, inclusive, aquela dinâmica que a gente já tinha conversado, da poupança coletiva distribuída, sendo uma parte dessa poupança, né, sendo alocada para recursos, para as necessidades dos órgãos. Já engloba, né? É um jeito de crowdfunding, é um tipo, e engloba também outras dinâmicas, outras maneiras de remuneração, como, por exemplo, a E2Coin, né? A E2C. Eu acho que com essa dinâmica ela já conversa também, né? Com a E2C. É uma forma de remuneração, né? Que a gente ainda não criou, que a gente não tem as regras de emissão, mas que dentro de remuneração está englobado, né? É uma forma de remuneração, que a gente não sabe qual é, mas é uma também, né? E é deixar esse campo mais aberto, né, para isso, né? Para a gente já ir pensando também modelos de remuneração que não precisam ser os convencionais, pode pensar vários, para quem atende e para os OVNIs também, né? Para quem atende os OVNIs e para as necessidades dos OVNIs, que no final das contas é a mesma coisa, né? Quem atende é quem vai ser remunerado. Então é isso, né? Aqui eu botei mais dos objetos, essa parte do Vision Host eu copiei do grupo, do Facebook, peguei lá um post que eu já tinha detalhado um pouco do Vision Host e coloquei. E outras coisas que apareceram como dúvidas, né? Isso em relação ao Vision Host, a quantidade de vagas, para mim, é uma coisa que eu acho que é interessante de dialogar sobre também, sentir, ver o que é que surge, como que a gente vai utilizar, vai usar agenda ou não vai utilizar agenda, e também como é que vai ser a questão da direção dos motoristas, das pessoas que vão dirigir. Isso é uma coisa que, pode ser um próximo passo, né? Isso aqui pode ser algo de próximos passos. Pode ser que não seja algo do momento, né? Conversar sobre isso, mas também pode ser que seja, né? Pode ser que surja já alguma coisa nesse sentido, que é interessante, que a gente já pode agregar aqui no Vision Roster, né?
Bom, isso eu queria falar do documento, e eu queria mostrar para vocês. Quero muito ainda melhorar esse documento, é uma coisa que ainda para mim é rascunho, é algo que ainda acho que tem bastante coisa a ser feita, melhorada, mas já tem alguma coisa aí para a gente, que alguns já pediam, que eu também já queria ter tá fazendo e fiz agora, né? Então já é um pontapé, já é mais um passo, né? Também penso eu assim. Então, mas é isso. Para compartilhar para vocês, no início eu queria só, era isso. Bem, bacana, Felipe. O que valeria, o que vale de repente agregar o que você já começou a desenvolver aí, que na realidade é o resultado, né, dessa constante avaliação, não é isso? Dessa constante, nem avaliação, esse constante entendimento do que vem organicamente evoluindo, né, através das conversas, dos encontros, enfim, dos insights, né, dos entendimentos, dessa mesclagem junto com a dinâmica do MOB P2P, com a interseção, teve como nascente, né, o ambiente da Prospera, o OVNI é uma comunidade do ambiente da Prospera, quer dizer, aí a gente pode pensar, né, será que uma comunidade no ambiente da Prospera é uma organização, né, no sentido que você colocou no documento, né? Aí já tem, só aí já tem alguma coisa para a gente conversar em cima, entendeu? Então eu acho que essas várias perspectivas tornam o OVNI realmente vai de encontro à proposta de valor que desde sempre se pensou para o OVNI, né? A questão da mobilidade distribuída, né? Por quê? Mobilidade distribuída de todas as formas possíveis, né? Assim, da forma como se disponibiliza o meio de transporte, da forma como utiliza o meio de transporte, da forma como quem utiliza o meio de transporte, a partir, né, de que premissa, né, de que perspectiva, de que ambiente, correto? Se utiliza. Então, eu acho que esse orgânico ele está muito interessante, né? Eu acho que assim, o que vale agora é ser feito, e eu acho que a gente já está começando a fazer de muitas formas, é fazer o que eu quero fazer agora, por exemplo, com o Fusquinha do Biscoiteiro, né, do Dick Verdun. Eu tive uma conversa com ele, foi ontem ou foi anteontem? Acho que foi na terça que eu tive uma conversa com ele, ou na quarta, não estou lembrado, acho que foi na terça ou quarta. A gente conversou, né, longamente e combinamos algumas coisas. Assim, ele vai tirar uma foto detalhada do Fusca, ele vai levantar o que tem de documentação, né, para habilitar, etc. Tal, e ele ficou de vir nesse encontro de hoje, disse que ele está ensaiando aí, que ele está fazendo parte de uma banda, né? Ele disse que se desse tempo ele estaria hoje aqui nesse encontro com a gente, né? É, e ele começou a se apropriar, né, de tudo que a gente vem conversando. Eu, obviamente, compartilhei os links, né, dos encontros. Aproveito para dizer que eu tenho alguns encontros gravados aqui. Eu vou passar para você obviamente, eu vou subir, né, para o canal da Eidos Glass, da estação no YouTube, né, para disponibilizar essas conversas que nós já tivemos, né, em encontros passados. Entendeu, Felipe? Então, eu acho que a gente está muito bacana. Eu acho que o que vai acabar acontecendo é o que está acontecendo já, ou seja, o Chama, por exemplo, super interessado em viabilizar para ontem, né, o Busão Hostel, né, com Modrive, e ele está ligado a múltiplas comunidades, etc. Ele tem um drive muito ligado à Ecovila, uma galera desse sentido, né? Olha o Cauê aí. Cauêzinho. E aí, Cauê? Olha o Cauê. Esse é Cauêzito. E aí, Cauêzinho! Cauê? Fala, Cauê. Muito bom. Cauêzinho sempre ali do lado da Letícia. Então é o seguinte, cara. Aí eu acho que agora o que vai acontecer. Por exemplo, a Letícia lembrou aí que tem um triciclo parado. Não sei se está lá na casa da mãe da Samara. Tem um triciclo literalmente parado, que foi literalmente doado, né, para a dinâmica da estação, da Casa Livre do Altinho. Né? Enfim, é uma questão de botar a mão na massa e ver o que vai fazer com esse triciclo, entendeu?
Então, assim, eu acho que a gente vai começar a entrar numa fase agora de botar a mão na massa para ver como é que a coisa se desenrola. Entendeu, Felipe? Então, eu já falei, por exemplo, pro Dick, né, Dick Verdun, pro Richard, o biscoiteiro de Tuverava, que você vai estar aqui pelo Rio, se eu não me engano, no final de novembro, início de dezembro, não é isso? É início de dezembro. É, isso aí. Eu falei para ele que você vai estar aqui, que, pô, até lá, de repente, a gente já faz alguma coisa com o Fusquinha ou não. A gente já começa a interagir para ver se... Eu conversando, inclusive, com a Vânia, ela falou para mim que aqui na Vila 25 tem um mecânico aqui, que ela conhece, que é vizinho. De repente, a gente já vai conversar com esse mecânico para ver se ele já começa a botar a mão na massa, entendeu? E já dentro do conceito do que a gente está conversando aqui, né? Como é que ele botaria a mão na massa, né, para consertar o Fusquinha, correto? Como é que faria? Enfim, eu acho que as possibilidades de como fazer para cada objeto do OVNI são muitas, né? Não vai ter receita de bolo fixa, né? O busão vai ser de uma forma, o triciclo vai ser de outra, o Fusquinha do biscoiteiro vai ser de outra, enfim. Isso é bem legal. E o mais legal que eu acho ainda é isso conversar com as demandas e os desafios do Mob P2P, entendeu? Que aí fica mais interessante ainda, né? Aí a sinergia, né, a entronização entre as duas dinâmicas fica mais azeitada, né? Porque, como você sabe, né, a gente já tem no horizonte aí várias coisas para fazer, lugares para ir, eventos para acontecer, encontros para acontecer, e essa entronização só vai melhorar, né? Só vai fazer com que a coisa fique ainda mais fluida, né? Então, o que eu tenho para dizer com relação ao atual momento que a gente se encontra é isso. Agora, o que eu perguntaria para a Deruíla, não sei se a Deruíla já assistiu alguns encontros anteriores ou se ela veio, se ela está entendendo alguma coisa que a gente está falando aqui. Não, só groselhas, brincadeira. Não, eu estou entendendo, assim, mas eu estou participando exatamente para entender melhor. Eu assisti alguns vídeos da criptojornada, mas não participei dos vídeos, aliás, das conferências do OVNI, e nem assisti nenhum vídeo, porque eu estou num processo de seleção de mestrado, e então estou fazendo algumas coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo quero fazer isso. Na verdade, quero mais isso do que o mestrado. Então, estou nesse processo, estou aqui para entender. Mesmo porque, eu entendendo isso, eu consigo... A intenção já é essa, né? Colocar o InLuz para participar desse todo o processo, porque ele já está encaixado. E aí eu estou vendo como vai ser o processo da criptomoeda, nesse processo do InLuz. E também estou vendo que o InLuz também pode ser um chamariz para atrair mais pessoas, né? Mais pessoas que ainda não se conectaram a esse movimento de trabalhar em rede, de trabalhar de uma forma orgânica. Então, quanto mais eu participo, mais consigo ter insights para essas coisas. Então, eu quero entender para não falar groselhas. Então, eu estou mais absorvendo do que, né, ainda participando ativamente. Então, até peço desculpas se eu não estou tão alinhada ainda. Não. Mas adiante estarei. Em luz está super em fluxo com vocês, super conectados. E, nossa, eu não consigo não ver ele entrando nisso. E a parte do OVNIs, quando eu descobri que o OVNI ia ser um busão hostel que as pessoas poderiam aplicar terapias holísticas, na quais as pessoas ainda não tiveram acesso, eu acho isso incrível, porque eu sempre gostei dessa questão da distribuição de recursos. Não só o dinheiro, recursos como talentos, recursos como novas ferramentas, uma conversa diferente em locais escassos, né? E aí, engraçado ouvindo vocês, porque bem antes, assim, lá em 2015, quando eu estava muito pirada, já sou um pouco, eu tinha lançado uma ideia junto com os amigos malucos
a gente fazer uma incubadora de projetos humanitários. Mas aí, conforme eu fui vendo aceleradoras, startups, essas coisas, eu tô vendo que a incubadora ia demorar demais para o processo sair, né? Porque tá incubado, tá dentro, vai germinar ainda. E aí eu falei assim, nossa, mas então não é isso. Então o quê? Aí eu tava pensando, é uma forma de distribuição. Então, uma forma de distribuição também seria como se fosse essa moeda que vocês criaram. E aí eu imaginei na minha mente super fértil de fazer algo como pH. Então, onde está ácido, a gente leva o recurso e ele se torna neutro, saca? Ou fica básico, como fica melhor. É uma moedinha que, não uma moeda física, sabe? É só uma plataforma que ia distribuir recursos. Ah, poxa, tem alguém que quer aprender PNL. Nossa, se todo mundo aprendesse PNL, seria super bacana. Então, levar esse recurso. E aí as pessoas, às vezes, não têm, sei lá, os seus R$ 6.000 para fazer o curso, né? Que é caro. Então, o que a comunidade pode ajudar? A comunidade pode ajudar com esses recursos. Você, como ministrante, topa? Topo, porque você está passando o quanto é bom essa ferramenta para as pessoas e as pessoas estão dando o que elas podem dar para o melhor, sabe? Eu acho que é isso. Então, estou muito, nossa, dentro assim, estou super radiante, estou adorando todo esse processo lindo que está sendo construído por pessoas mais lindas ainda. Olha, Deruíla, é muito legal o que você acabou de falar, porque isso conversa absolutamente com toda a dinâmica vive aprendente, né? No NetWeave, né? Na animação em rede da E2 Glass, da estação experimental. Né? Porque a estação experimental não tem nada a ver com a economia do conhecimento, né? Tem tudo a ver com o conhecimento aberto. E ela está ligada a uma dinâmica que é interativista, é experimentativa. Né? Por quê? Porque a gente está vivendo tempos onde a escolarização ela já perdeu o trono. A escolarização ela não dá conta da complexidade dos mundos sociais que somos. Né? Além do que, a escolarização ela conforma, né, para a reprodução. Né? Então, a gente está falando de alguma coisa que está ligado a uma dinâmica interativista, a uma dinâmica convivialista, uma dinâmica experimentativa. Né? E isso gera vários tipos de saberes e conhecimentos que não necessariamente estão ligados à racionalidade, né? Que não estão ligados ao raciocínio, ao racional. Né? Estão ligados à intuição, estão ligados ao conhecimento, né, da nossa própria fisicalidade, né, do nosso corpo, ligados a entender a nossa relação, né, através dos sentidos, né, com o planeta, com as pessoas, enfim. Né. Por exemplo, numa dinâmica interativista, livre-aprendente, o conflito é insumo, né, o conflito é matéria-prima. Conflito nos humaniza. Né? Isso é uma coisa interessante, por quê? Porque todo aquele lugar que você vai, até, principalmente nessas escolas, né, freudianas, psicológicas, ligadas à psiquiatria, né, ou à psicologia, todas elas botam o conflito como problema. Né? O conflito é colocado como um problema. Não, o conflito é colocado numa dinâmica interativista como alguma coisa que humaniza, né? E nos humaniza. Né? Então, desde que, obviamente, esse conflito não vire guerra, modo de guerra. Porque a partir do momento que ele vira guerra, né, aí esquece. Aí a gente já está falando de alguma coisa que não conversa com nada que a gente está conversando aqui. Né? Então, assim, todo o processo de desconstrução de tudo que nós incorporamos, né, a partir do momento que a gente nasce, né, no seio da família, no momento que você te coloca, vai numa creche ou não, vai para a escola ou coisa do gênero, depois vai para uma faculdade, mercado de... todo esse trajeto, né, todo esse ciclo, correto? Ele é um ciclo de encapsulamento, ele é um ciclo reprodutivo, ele é um ciclo não criativo. Né? Ele é um ciclo antissocial, porque ele coloca a gente em quadradinhos, né? Coloca a gente em quadrados, em quadradinhos e quadrados cada vez maiores, numa ótica altamente individualista,
competitiva, né, ligada a essa história do darwinismo social aí, que, enfim, que não tem nada a ver com Darwin, mas está colocado aí. Então, conversa com tudo que você está falando aí, totalmente. Né? A questão que é difícil para todos nós é entender que o tempo dessas dinâmicas que nós estamos tendo é o tempo subjetivo, é o tempo de Kairos, né? Não é o Cronos. Isso é difícil porque nós ainda vivemos cercados de um mundo baseado no Cronos. A sociedade, né, com as suas macronarrativas, toda ela é baseada no Cronos. Toda baseada no reloginho. Né? Horário de chegar, horário de sair, né, horário de trabalho, não é isso? Toda a dinâmica da sociedade é baseada no cronológico e na pressão desse cronológico. Naquilo que você tem que produzir de forma utilitarista, né, seja o que for, para justificar a sua importância para esse sistema, né, para essa sociedade como nós a conhecemos. Então, desconstruir isso é muito difícil. Né? Então, às vezes eu vejo algumas pessoas vêm conversar, Felipe, comigo, com a Maia, que não está aqui, enfim, a Patrícia, a gente já conversou disso aqui antes, né? De que já viram alguns encontros do OVNI, depois do OVNI do MOB P2P, enfim, também viram encontros da Criptojornada, coisa e tal, e falam, mas gente, vocês ficam conversando lá, eu não estou entendendo nada. Vocês ficam lá conversando, mas é que está a questão da interação, da conversa, do diálogo é uma coisa, né, muito séria. Tipo assim, se eu te perguntar hoje, Deruila, quais são hoje as tecnologias sociais que nos humanizam mais difundidas na nossa espécie, no planeta, o que nós podemos dizer? É o abraço e o beijo. O abraço e o beijo. São as mais difundidas. Né? O afeto, eu diria. O afeto está no abraço, está no beijo. Né? Porque tá por entre isso aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e o diálogo, e a interação? Será que isso está tão difundido assim? A gente, tão compartimentalizados que estamos, né? Tão condicionados por assembleísmos, consensos, maiorias, etc. Tal, quando é que você tem uma chance para falar e conversar de fato com o outro? Né? Olho no olho, interagir. Né? Então, isso já é uma novidade. Isso não parece, não, mas isso por si só já é uma novidade. Né? Isso já é alguma coisa desafiadora, disruptiva, né, nesse sentido. Então é muito legal ouvir o Felipe falar, fazer todo esse histórico, né, ver todo esse histórico, o recap que ele fez, toda essa recapitulação histórica dele perceber as mudanças e perceber as desprogramações e o que ele está se apropriando, né, como outro modus vivendi. Né? O modus vivendi ligado à abundância, não à escassez, o modus vivendi mais humanizador, etc. Tal. É muito interessante tudo isso. Agora, isso significa dizer que não existe nada objetivo nisso. Claro que existe. Né? A gente vai começar, eu acho que já chegou a hora, mais que na hora, a gente começar a colocar a mão na massa de muitas formas. Né? Na base da experimentação mesmo, porque toda essa dinâmica é experimentativa. Né? Para ver que bicho vai dar, né? Ou que bichos vão dar. Né? Vão dar vários bichos aí nesse sentido. Sim. Uma das coisas que eu imaginei hoje, né, que me inspirou hoje, foi uma visão da... Ele sempre fala, né, que ele está nessa caminhada do P2P e tal há algum tempo, né? E aí eu também fui visitar um pouco a minha caminhada nessa coisa do P2P, e a gente vê, né, que é aquela coisa de ser suado, né? Aparentemente é simples, a gente está aqui na interação dialogando, né? Só que isso é super complexo, isso é... A gente... Hoje quem pode desfrutar de uma livre interação, quem pode desfrutar de viver a vida de uma forma abundante, são pessoas que praticamente desbravaram o caminho aí de várias experimentações, várias coisas que cada um viveu, né, para poder chegar, né, hoje e falar assim, cara, pô, talvez, provavelmente, para mim hoje é muito claro, né, de que eu achei aquilo que realmente me satisfaz no sentido de organização, de modelo de vida, né? De modelo de convivência. Né? Para mim é isso. Né? Para mim, talvez eu tenha achado o grande tesouro toda dessa exploração, que não termina a exploração em si, porque achar não significa terminar o caminho, né?
Então, mas tem toda essa escavação, e agora a gente pode até se dar o luxo de ter coisas objetivas, né, nessa caminhada aí, né, que provavelmente eu sinto muito do lance do visão rosto, né, isso para mim é uma coisa bem factível no sentido de trilha para realização, e também outras coisas que a gente tem feito, né, na educação experimental, na Prospera, e em vários ambientes de interação e tudo mais. Então, para mim, é muito gratificante, né? Ver tudo isso é muito gratificante, muito legal e muito prazeroso, né? E nesse sentido também da questão objetiva, a Letícia perguntou, né, em relação ao carro, o meu carro. E eu estou no plano de vender ele e usar esse recurso móvel, no caso do Visão Roster. Meu carro, como na última interação eu comentei, ele quebrou o motor, né? Uma parte do motor quebrou, já estava pronto, já estava andando, eu já estava em processo de fazer a publicidade dele para venda. O processo estava no final e voltou, não é que ele voltou, né? Mas ele não foi para o final, né? No tempo aí, Kairos, não aconteceu ainda. E acredito eu, né, no momento atual do que está acontecendo, esse carro eu não termino ele antes, talvez, de meio para final de, acho que em fevereiro. Realmente o tempo para terminar ele, para mim, atrasou muito, porque agora já entra para a viagem em São Paulo que eu vou, já estou indo para São Paulo agora, final de novembro, dia 24, 26, eu estou entrando no ônibus. Depois eu quero ir para o Rio, né, já colocando aí na dinâmica do P2P, né, das minhas próximas viagens, né, Rio de Janeiro, e depois quero realizar também, vamos ver quem vai poder estar chegando também, para a gente fazer um encerramento final do ano em Alto Paraíso, né, conversando de toda essa livre aprendizagem, todas essas trilhas que a gente fez, e que a gente já tem no campo subjetivo, objetivo, né, de tudo que a gente dessa história, e a gente fazer essa amarração, né, e também projeção, sonhar, né, em 2018 aí, estou fazendo esse evento, né, lá em Alto Paraíso, né, final de ano, Réveillon. Então tudo isso é para esse ano, sim. Gambiarra no carro, é questão do tempo, eu não estou vendo tempo mesmo para poder mexer nesse carro, para poder investir mais energia, porque eu já estou toda a preparação, como eu acho que o plano é passar um mês viajando, então eu já estou nesse plano, já estou nessa perspectiva. Estou conversando com pessoas, vou ativando as pessoas, ativando a rede. Então, essa dinâmica vai me custar tempo e eu acho que não vai dar tempo de completar o carro. E então, não sei o que vai ser do Visão Roster, o que a gente pode conversar. Lá o Chama chegou já com outras perspectivas, que também a gente pode investir, que está mais fácil até para mim agora investir mais em outras perspectivas, como o Chama trouxe, até fazer um crowdfunding, ou ativar outras pessoas que podem entrar com recurso, né, financeiro. Então, por enquanto, o carro está nesse estado, né? Posso perguntar uma coisa? Pode sim. Aquele contato lá do Maurício que faz festas nos ônibus, você conseguiu conversar com ele? Não, eu não lembro se eu até mandei e-mail para ele, não lembro se eu cheguei até a procurá-lo, não lembro realmente. Pode ser uma boa, porque agora está mais fácil para mim investir tempo em coisas no celular, no computador, do que investir no meu carro lá. Então dá para procurar sim, dá para acionar pessoas. Mas agora, para mim... Porque eu entrei em contato com ele, assim, há alguns anos atrás, porque estava trabalhando com projetos e a gente ia fazer um laboratório de tecnologia para andar pelas comunidades mais carentes aqui de São Paulo, que é um projeto que a Boeing bancou. Só que aí, né, enrolado lá com os chefes querem do jeito deles, enfim, aí acabou não saindo, mas a gente já tinha um financiamento e tudo mais, só que não rolou. E aí, conversando com esse Maurício,
é um rapaz super novo e de mente muito aberta, porque depois de uma viagem que ele fez, que eu acho que viagem expande muito a consciência, né? Eu acho que expande demais quando você viaja. Então eu adoro viajar. Quem não gosta, né? Enfim. E aí ele, conversando com ele, surgiu essa ideia de montar esses ônibus para fazer festas dentro. E ele disse que os ônibus são ônibus usados e por ser usado, eles são muito mais baratos de comprar, principalmente se as placas não são de São Paulo, né? São de outras cidades do interior. E eu acho que se chegar nele com uma proposta bacana, que até ele tem, assim, uma divulgação dele, alguma coisa assim, eu acho que ele super topa isso, saca? É porque, assim, a gente só vai saber se vai rolar ou não se a gente jogar a proposta, né? Então eu acho que é bacana. E eu sou cara de pau, se vocês quiserem, eu posso chegar lá e falar isso pra ele. Olha, e aí, o que você acha? Porque é o caminho da onde eu trabalho, né? Porque ele trabalha na rua onde eles ficam é na Rua do Botânico, eu trabalho no Botânico. Então eu posso ir lá conversar com eles se vocês quiserem. Eu posso jogar a proposta ou vocês fazem a proposta, não sei. Não tem nós e eles, né, Delino? Se você chegou na dinâmica aqui, manda ver, entendeu? Não tem essa de eu achar, do Felipe achar, da Letícia achar, enfim. Manda ver, a ideia é ótima, maravilhosa. Aliás, coisas semelhantes já aconteceram, né, Felipe, em encontros passados. Eu fiz umas conversas semelhantes que você está falando, o Felipe também fez. Eu acho o seguinte, não tem só uma forma de fazer, né? Existem várias formas. O Chama chegou com uma proposta, beleza, vamos... Tipo assim, a proposta do Chama está muito ligada às dinâmicas da agenda que o Chama tem. O Chama tem uma dinâmica muito forte, que está ligada a grandes encontros, etc. Tal, tipo assim, Fórum Social Mundial, entendeu? Dele achar que o OVNI, quer dizer, Sim. o busão rosto pode virar um objeto OVNI com esse propósito, né? De estar visitando grandes festivais, grandes encontros. Eu acho maravilhoso. Né? E se ele está com essa energia, bacana. É aquela coisa de chegar junto e interagir. Por exemplo, essa sua... E quem disse que tem que ter um busão só, né? Essa sua proposta, por exemplo, de chegar lá e conversar, né? É mais um, quer dizer, de repente rola de ser mais um ônibus e esse ônibus com outro propósito, entendeu o que eu estou falando? Quer dizer, então, a gente não está acostumado a trabalhar com com esse festival de perspectivas, entendeu? A gente tem muito estranhamento, porque a gente está tão, né, condicionado a pensar só de uma forma, tem que fazer primeiro isso, depois aquilo, né? Senão a coisa não vai. Eu achei fantástica, a sua ideia é sensacional. Tipo assim, ter pipocado na ideia, né? Vai fundo, cara. Vai fundo. Vamos interagir, vamos trocar ideia. Pô, muito boa mesmo. Sensacional. Uma outra ideia que já colocou aqui a Patrícia e outras pessoas, o próprio Vinícius, né, por exemplo, hoje a gente não precisa ter um ônibus exclusivo para a dinâmica do ônibus roster. Por exemplo, ele pode ser um ônibus que funciona numa dinâmica outra e pode ter uma disponibilidade na agenda para a dinâmica do ônibus roster, para a dinâmica dos OVNI, né? Então, ser um ônibus misto, né, em dinâmicas. Pode funcionar, digamos, numa dinâmica tradicional de aluguel, né, também, por exemplo, no Chama, para grandes eventos, esses eventos no ano já são fechados, alugados, e não está dentro da dinâmica dos OVNI. Mas a outra parte do tempo, do ônibus, a disponibilidade, ela pode estar atrelada à dinâmica do OVNI. Né? Então, pode ter esse misto também, pode ter vários arranjos, né? Vários arranjos. Oi. Felipe? Oi. Felipe? Nossa, cortou? Eu não te ouvi. Não ouviu você tudo? Eu ouvi que você falou que o ônibus pode ter várias dinâmicas. Essa foi a última fala. Isso. Ele pode ter vários arranjos, né? Ele pode ter um arranjo misto, né? A gente utilizar ele com a dinâmica do OVNI distribuído, acesso distribuído, mas uma parte do tempo dele, do período de utilização, ser para uma dinâmica tradicional ou uma outra dinâmica não tradicional, mas diferente da dinâmica do OVNI. E não ser um ônibus exclusivo, né, operando dentro da dinâmica de acesso distribuído que a gente está conversando. Né, e a gente utilizar aí também. É uma outra proposta
que a gente pode pensar que está aberto também, que eu estou sondando também isso, né? Dentro das propostas que vão aparecendo. Deu para ouvir agora? Deu para ouvir? Sim, ouvi você, sim. E, bom, enfim, tá me pipocando 1000 ideias já. Eu sempre pergunto, porque quando eu vou fazer uma proposta e tem um grupo, é importante saber que eles topam. Eu vou falar alguma coisa que eles vão topar, né? Não sei, ainda sou muito aprendiz nesse modelo tão natural, né? Tão orgânico de relação, assim, porque eu estou aqui exatamente para aprender. Então, estou muito, muito grata, muito feliz por participar. A proposta da Patrícia, eu conheço a Patrícia pessoalmente, eu acho que temos muitas afinidades, somos bem abertas, assim. E assim, quando eu conheci a Patrícia, eu comecei a ver que o mundo que eu imaginava era possível. Não estava sozinha na minha mente imaginária. Então, e aí eu tô vendo isso, e cada vez que eu escuto vocês, né, uma palavra que vocês falam, eu vejo que isso é tão, assim, parece tão simples de acontecer quando as pessoas se proporem a viver uma vida sem escassez, uma vida sem todas aquelas amarras que o sistema faz a gente viver. O sistema faz a gente viver as crenças e por aí vai. Então, e é uma rede que, quando eu escuto vocês, é uma rede que se apoia, saca? É uma rede que se respeita e é uma rede que é uma rede linda de amor, assim, porque a gente vai fazer a qualquer ação que a gente faça, mesmo que seja uma proposta, ela é pro todo, saca? E é um movimento, uma cadeia que é beneficiada, saca? É um olhar que você não olha só para si. Eu vou estacionar, um exemplo bem bobo, vou estacionar aqui porque é favorável para mim. Não, vou estacionar mais para lá porque é favorável se alguém chegar atrasado, fique mais próximo do local, saca? Eu não sei, eu acho que eu fico pensando em umas coisas, não sei se deu um exemplo bem claro, mas é como não olhar só para o umbigo, sabe? Eu estou realmente eu acho que vou ficar falando isso o tempo todo. Estou realmente muito grata por estar aqui com vocês nesse momento, nesse fluxo, nesse movimento. Estou muito grata e quero muito aprender com vocês, porque o Inluz tem que entrar nesse modelo incrível, nesse modelo humano. Quero que entre, porque tem todo sentido. Estamos caminhando, com certeza. Inclusive, já fica o convite, né? Para agora a viagem que a gente quer organizar, quer ir lá quer estar no Réveillon, né? Em Alto Paraíso. Eu estou, assim, que hoje eu tive algumas inspirações em relação a isso, e foi justamente de rever, né? Que a gente, toda essa exploração, de reviver, não no sentido de passado, mas no sentido de estar junto, operando todas essas dinâmicas de livre aprendizagem, de livre interação, lá em Alto Paraíso, né? E aproveitar também para projetar Alto Paraíso ficar na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, Goiânia ali, né? Aquela região, Brasília. E também aproveitar para a gente se inspirar, né, com a natureza lá e ter nossos sonhos, projetos, visões para 2018. Né? E aí, eu agora fiz uma viagem para o Vale do Capão. A gente fez uma viagem no formato de colaboração, colaborativa, foi assim, além das minhas expectativas. Tem algumas coisas que dá para quero criticar, entre aspas, no sentido de propor melhorias, mas também percebo que tiveram aprendizados que eu tive, crenças que eu quebrei, né? Lá, que eu achava que não dava certo desse jeito, que não dava certo daquele jeito, e que deu certo, né? No final das contas, e que foi fantástico. Então, apresentar para o que foi feito, como a gente fez, né? O que aconteceu,
e ver o que a gente pode fazer para chegar em Alto Paraíso, né? Para fazer isso acontecer. Foi um modelo, o que a gente utilizou para mim, foi um misto. Não foi só o que eu já estou acostumado em relação ao crowdfunding. Teve o crowdfunding, teve vendas de ingressos, de locação também, né? Então foi um misto. Foi um modelo meio misto. Teve a parte do crowdfunding, teve a parte das vendas também. Que eu acho que esse modelo... E o resultado, né, que resultou para mim foi muito íntegro. Foi muito íntegro. Não teve só... Quer dizer, eu estava muito nessa coisa de fazer só o crowdfunding, só essa coisa, mas também eu vi lá pessoas que o aprendizado que elas tiveram, a colheita que elas fizeram, a semeadura que elas fizeram, e elas pagaram, né? Foram no modelo tradicional, e não deixaram de vivenciar o que a gente viveu, não deixaram de compartilhar coisas incríveis, não deixaram de ensinar muita coisa também, né? E tivemos muita troca, muito aprendizado, muito lindo, né? E eu quero apresentar o que a gente fez, como que a gente fez, e ver como é que a gente pode fazer, né, para essa viagem de Alto Paraíso. Então, tem um pessoal que fez a viagem do Vale do Capão, que eu já estou conversando com eles, já estou falando para eles dessa viagem no final do ano. Réveillon já teve essa vontade lá também, de fazer uma viagem para final do ano. Tem o pessoal do Alto Paraíso, que teve aqui o Chama, que nesse momento deve estar lá no Alto Paraíso, tem o Severinho, tem uma galera lá, e tem também eu querendo ir, tem uma dinâmica também interessante acontecendo lá com o Severino, com o pessoal lá, em relação a conversar sobre criptomoeda, blockchain, né? Tá parecendo que tá rolando práticas lá, né? Tá rolando de acordo pela necessidade, como explodiram os bancos lá, né? Parece, as agências fechando, né? Não tá tendo ciclo do dinheiro, né? O dinheiro não está circulando, então está tendo a necessidade, o pessoal está tendo que cavar, estudar, aprender, praticar, né? Outras formas de transacionar, de fazer trocas e de utilizar o dinheiro, né? Então, todas essas explorações estão conversando muito com a EDC, estão conversando muito comigo, com o Vinícius, com todo mundo, né? Muita gente está envolvida, não todo, mas muita gente está envolvida e a gente quer fazer, né? E eu acho que a Ilui, né? No Capão, a gente teve muito essa coisa a gente trabalha muito com a coisa do sutil, né? Então, fiz uma meditação de Tai Chi Chuan que foi muito interessante, nunca tinha visto pessoas numa só dinâmica simples de Tai Chi conseguir acessar uma profundidade grande de meditação, um vazio grande, né? Bem intenso, foi uma meditação que praticamente ela não ficou, né? Eu fiquei de fora, né? Porque eu estava facilitando, então fiquei muito assim, estupefado com o que eu via, né? Incrível, porque essa meditação Zen, né? Ela é difícil, né? Para quando a gente está muito acelerado, para o nosso dia a dia, ela é difícil, mas as pessoas lá conseguiram acessar isso de uma forma muito fácil, né? Que para mim foi muito fácil, né? Que eu vi de uma forma muito fácil, então ficou muito incrível. Então a gente trabalha muito com tudo isso, né? Com a questão também do sutil, do subjetivo, do despertar, de expansão, de chakras, e tudo que envolve, né? Então acho que tem muito a ver com essas terapias, né? Inclusive, né? Eu acho que a gente vai estar fazendo dentro da dinâmica de interação, vão estar surgindo muito disso também, né? Demandas nesse sentido. Então, acho que está feito o convite, acho que a gente vai fazer isso com certeza. Então, está feito o convite. Se você conseguir estar, se também não conseguir, mas de alguma forma estar lá também, vai ser massa. Daí, é isso, né? A viagem para o paraíso, eu estou querendo já, de alguma forma, começar a propagar mais toda essa coisa da viagem, começar conversas em relação à viagem também, no sentido de talvez uma interação, né? Acho que já rola uma interaçãozinha para a viagem, né? Então, isso é uma coisa que
para a semana que vem, eu acho que já vou começar a fazer essa exploração no sentido de interação virtual, né, para a viagem. Então, conversar sobre tudo mais. E colocar um pouco os aprendizados que eu tive no Capão, como foi feito, a parte da organização, a parte da gestão ali financeira, né? Teve uma gestãozinha financeira, tudo que a gente fez, né? Compartilhar como foi feito também, que foi bem orgânico, né? A união das pessoas foi bem orgânica, e a gente ativar isso para o Alto Paraíso, começar desse momento para Alto Paraíso. Bom, para a viagem é isso. Tem outra coisa que eu quero falar também, mas não está atrelado somente à viagem. É uma outra coisa que está rolando, que eu quero compartilhar com vocês também. Mas a viagem é isso. Aí eu queria ouvir se vocês também, como é que vocês sentem essa coisa da viagem para o paraíso, como é que está para vocês isso, para conversarmos sobre isso. Né? Então, Felipe, essa dinâmica de encontro, né, de final de ano surgiu numa conversa, numa interação com o Severino, na dinâmica da criptojornada, né, e com certeza, assim, eu estou com total absoluto tesão de estar presente lá, de repente, de ser a passagem de ano de fato, e eu já entendo isso como um desafio de mobilidade do Mob P2P, entendeu? Eu já tenho essa leitura. Eu vou fazer um post bacana também, a partir da semana que vem, sobre isso, né? Assim como você, eu também venho interagindo com a Nayara, com o Rodrigo, que está em Cavalcante, que é próximo de Alto Paraíso, e as coisas estão rolando, né? Vamos ver o que vai acontecer, o que vai se configurar de fato, quem é que vai se interessar, né, quais são os fluxos que vão acontecer, né? Vamos ver como é que isso vai se dar na prática, né? Vai ser bem interessante, né? Lembrando que no dia 9 tem também uma proposta aí, não sei se vai rolar de fato, de estar presente em Campos de Jordão, não é isso? Lá para um encontro sobre livre aprendizagem, que as pessoas ligadas ao laboratório da Escola de Redes estão escrevendo a teoria, estão escrevendo, a partir das suas explorações, investigações, né, experiências, uma teoria sobre a livre aprendizagem, né, a teoria interativista sobre a livre aprendizagem. Aprendizagem tipicamente humana, né, porque não existe. Existe uma teoria cognitivista ligada ao conteúdo, mas não existe uma teoria interativista ligada à aprendizagem tipicamente humana. Né? Então vamos ver também se rola, também também um desafio de mobilidade do Mob P2P, vamos ver se rola de quem quiser estar lá, enfim, ser acolhido, levar por diante. Isso que eu estou colocando como pano de fundo aí foi o primeiro momento aí da criptomeditação, né, feita com a voz da Deruíla, uma voz bonita, não sei se ela está falando aqui ainda, deixa eu ver. Acho que ela acabou de falar. Você acredita que precisa desse sentimento? Acho que já foi no momento final já, Deruíla, entendeu? Sim. Então foi muito legal, foi uma experiência, quer dizer, eu que pratico isso há tanto tempo, né? Que é a meditação, para mim foi sensacional. Tenho certeza que para muita gente que foi pega de surpresa, né, que não sabia que ia ter uma história dessa, muito bacana, né? Então, essa natural incorporação... É você falando, Deruíla. Vocês sentem os pés de vocês e despertam devagar o corpo de vocês para essa reunião agora. Muito legal, né? Eu fico emocionada de ouvir isso, porque é uma técnica de meditação simples, mas não é só uma meditação, um relaxamento, é uma forma de se energizar e você elevar o sentimento para o seu corpo
você voltar a essa sensação e você conseguir emanar esse sentimento bom para as pessoas que você acha que precisa disso, pelo seu julgamento, elas estão tristes, ou para pessoas que aí é um processo, né? As pessoas que você nem conhece, pessoas que nem vão sair na mídia, saca? Pessoas que estão precisando de amor, estão precisando desse carinho que você conquistou, que você acessou. Eu vejo isso como uma forma de compartilhar toda essa minha caminhada que ando fazendo. Eu conheci a Andrea foi em 2015, foi o ano da piração, e Andrea Xistas, acho que vocês conhecem, né? Então eu falei assim, nossa, é a pessoa que tá em sintonia comigo e estamos organizando uma coisa bem bacana. E a gente estava tentando fazer uma casa colaborativa, que ia ter circo, ia ter artistas, que era a casa da Ana Tomás, e também ia ter as terapias, porque mais pessoas têm que ter acesso. E aí eu tenho que dizer que aí ela falou do doutorado informal, eu falei, nossa, que piração, adorei fazer isso, quero muito. Aí comecei com essa ideia de doutorado informal, e aí eu lancei o tema que seria doutorado informal em medicinas globais. Aí, nossa, como assim? Eu quero entender todas as medicinas? Não, eu quero entender o que de universal existe nas medicinas. O que de fato faz a outra pessoa curar. E hoje mesmo, o Vinícius já disse, né, o beijo, o abraço, o afeto cura, gente. A palavra cura as pessoas. Às vezes você vai no mesmo médico, o médico te passa o mesmo remédio, mas a forma que o médico te atende, o acolhimento que você recebe é diferente. Por isso, a meditação em si, as pessoas podem fazer sozinhos, sem nenhuma conexão com ninguém, pode ver isso na internet, pode ser, mas essa não é a ideia. A ideia é saber que outra pessoa, em outro lugar, assim, que você nem conhece, está meditando junto com você, está acessando um sentimento bom, um sentimento que ela conquistou e está emanando isso para o planeta. E isso tem tudo a ver com o Sincronário da Paz, o Tzolk'in que você acabou de ler. Aliás, você começou lendo, né, da Terra. Porque, é assim, como o pensamento, os neurônios, eles criam uma energia para ser formada, sinapses e tudo mais, essa energia, ela é emanada. Por isso que as pessoas emanam não só o pensamento, elas emanam um sentimento também. Então, isso é capaz de acontecer. A gente pode fazer o teste de que isso acontece. E antes de fazer todas essas meditações, eu testei e eu vi resultado e vi que as pessoas melhoram e tudo mais. E aí a ideia do Em Luz é que as pessoas se conectem com amor, mesmo que seja um pouquinho de minutos, só 5 minutos, ou 6, não sei. A gente poderia até fazer um pouco mais, mas a ideia é que as pessoas quebrem até esse modelo de que a meditação tem que ser dolorida, tem que ser pesada, tem que ficar por muito tempo. Cara, se você começa a fazer pouco, depois você vai acostumando e aí você vai ver os benefícios da meditação. E também, só para fechar a ideia, né? Porque quando a gente pensa coisas positivas, quando a gente sente coisas positivas, a gente abre um campo de positividade. E é muito mais fácil. Por que é muito mais fácil? Porque a gente tem uma habilidade pro medo, né? Pro negativo. Então a gente tem que ir cortando esse padrão, né? Boicotando ele. Não, vamos ser positivos, vamos acessar. Então, o pensamento, ele vai lá para uma camada que a gente chama de nosfera, que é o que o Sincronário da Paz estuda, né? Que tem o psique, aí vocês vão aprofundando. Que cada pensamento nosso fica fixado em algum lugar, né? Alguém recebe esse pensamento. Assim, não é... Tem a centésimo macaco, que aí tem algumas pessoas que não acreditam, e outras pessoas acreditam. Cara,
o Darwin tinha escrito uma coisa, uma hipótese, e outra pessoa, naquela época nem tinha internet, tinha nada, escreveu a mesma, saca? E aí, tipo, deu uma rivalidade entre os caras, porque os caras escreveram a mesma coisa e um quer publicar na frente do outro. Isso acontece muito na academia, né? Que loucura. E eu ia falar assim, cara, que ótimo que alguém está pensando a mesma coisa em outro lugar, vamos se desenvolver, vamos pensar, vamos evoluir. Então, a ideia da Em-Luz é que as pessoas, quando elas se cuidam, quando elas pensam coisas positivas para elas próprias, e elas conseguem retribuir isso com outras pessoas, elas estão fazendo uma higiene no campo mental, no campo sentimental, espiritual e físico. E elas fazendo essa limpeza, elas estão limpando também, sem saber. Agora, sabendo, com consciência, eles estão limpando o planeta, as consciências que estão presas, que o planeta vai ficar escasso e tudo mais. Não, somos nós que estamos, como se diz, construindo essa camada positiva. Eu começo a filosofar, então eu acho que eu vou lá para outro planeta, não sei se eu volto, mas a ideia é assim, uma higiene do nosso campo, uma higiene do campo do planeta, porque somos o todo, somos conectados. E o sincronário tem muito a ver com isso tudo, porque também tive acesso a ele. Há muitas coisas que eu percebo nessa vivência, nas experiências, tanto no campo espiritual como nas terapias, é que as pessoas às vezes só querem um afeto. Então, imagina se, sei lá, pessoas que estão em outro lugar, em outros estados, pudessem meditar juntos e falar assim, cara, eu tô bem hoje, tô ótimo hoje, que bom que você tá bem. E aí, tipo, e nisso a gente lança essas ideias que a pessoa vai ficar melhor ainda, porque ela vai estar dentro de uma rede que apoia ela, que não, que é uma coisa assim que eu gosto desses encontros aqui, é o respeito da singularidade das pessoas. Saca? Não é você tem que ser assim, ou mais ou menos. Esse negócio de tem que ser já me bloqueia. Tem que ser nada. Eu não tenho que ser nada que você exija. Saca? Isso é muito bom de saber que existe. Então, em Luz, eu vou fazer junto com um rapaz que deu essa ideia de fazer essas meditações. Vou fazer com ele um vídeo para ver se sai assim, uma coisa mais explicada e as pessoas tenham mais aderência e consiga, porque a ideia não é foco, não é Deruíla, o foco é o movimento, não sou eu, é o movimento que está cá. Eu tive uma ideia que talvez outras pessoas tiveram, mas faltou tomar algumas doses de coragem para fazer. Então, eu vou fazer e com confiança, mas eu não quero estar sozinha, porque isso não faz sentido estar sozinha. A ideia é as pessoas mostrarem outras técnicas, as pessoas terem novas técnicas e possam se adaptar. Tem gente que vai se adaptar a Tai Chi Chuan, tem gente que vai se adaptar a uma meditação de energização, que foi feita bem no começo, né? A primeira meditação e energização. Tem gente que vai se adaptar ao Reiki. Meu, é a coisa mais linda, mas tem que ser um movimento em massa. Por quê? Porque o planeta e as pessoas que compõem o planeta precisam disso. Então, acho que já falei um monte hoje, hein? Amanhã. Não estamos sozinhos e o Richard acabou de chegar. Richard, está conseguindo falar, cara? Richard é biscoiteiro, né? É, o biscoiteiro. Ele é biscoiteiro. Aí, Richard, desmutei você, Richard. Manda ver. Pode falar, querido. Pode falar que estamos te ouvindo. Eu acabei. Eu acho que ele se mutou de novo.
Agora vai, pode falar, Richard. Manda ver. Foi mal, eu... Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Pode falar, querido. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Opa! Boa noite, pessoal. Cheguei só para essa meditação final aí. Mas é muito difícil conversar com esses... O Richard, você se mutou de novo, cara. Hein, meu querido? Tenta se desmutar aí. Esse aí é o Fusquinha, do nosso querido Richard, conhecido, bufão carioca, Dick Verdun, ou biscoiteiro de Tuverava. Figura singular, figura singular. Nunca conversei muito com ele, mas já curti muito o Facebook e tudo mais. Enfim, Richard, já que você não está conseguindo falar, vamos lá. A gente conseguiu. Hoje eu tentei compartilhar aqui um pouquinho do que nós conversamos, né, no nosso encontro. E a galera entendeu. Quem também está na sala com a gente aí é o Jonas. Fala, Jonas. Tudo bom, queridão? O Jonas aí. Então foi isso. Tentei passar para o pessoal, cara, tudo que a gente. Uma parte, né, de forma concisa, tudo que a gente conversou, né, ligado ao Fusquinha, a interseção que o Fusquinha vai ter com a história, com a dinâmica do OVNI, com a dinâmica do MOB P2P, né? Um projeto orgânico da Deus Glátis, Estação Experimental. E eu acho que a galera sacou, né? Mais ou menos. Eu acredito, né? Todo mundo deve ter entendido. O que nós vamos fazer nos próximos dias, né, juntos. Agora, seria legal você falar um pouquinho aí, cara. Vê se você consegue falar. Você acabou de desmutar seu microfone aí. Manda ver. João. Estamos escutando. Manda ver. Ser você, pode ser você. Richard, vocês estão me ouvindo? Sim, querido. Opa, é que cada clique aqui leva meia hora, então já tem um delay aí, rapaz. Não sei se eu estou mutado ou não estou. E aí acabou que rolou uma sincronia. Quando eu clicava, você clicava também. Enfim, cheguei para a meditação final, né? Para dormir bem, inspirado. Na realidade, a gente estava falando, né, de como a Deruila está falando do trabalho que ela começou a fazer com a proposta do In Luz, né, que é uma proposta de meditação sincronizada, meditação sincronizada e local, né? E aí eu compartilhei, né, como é que foi a primeira dinâmica que a gente fez com a Deruila no encontro da Criptojornada, né? Ela ficou falando e você chegou no meio disso aí. Mas antes nós estávamos falando de tudo ligado ao OVNI, né, e de tudo ligado ao MOB P2P. E a gente falou do Fusquinha, cara. Aproveita que você está aí, agora pode falar um pouquinho mais, né? Eu falei um pouquinho, só muito en passant do Fusquinha, que está parado, né, que a gente quer botar ele para rodar de novo, né? Fica à vontade, querido. Olha, eu vim para ouvir mesmo, mas eu imagino que você deve ter feito um apanhado geral aí que cobre bem, né, os problemas. Às vezes você já esteve aqui, já viu com os próprios olhos. O carro já deu muita alegria e assim, tem um valor além do histórico, sentimental, né, cara? É uma ferramenta. É uma ferramenta que tem umas limitações, mas é uma ferramenta que tem um valor emocional, talvez, associado. Todo mundo. Existem os preconceituosos sempre, mas assim, a maioria das pessoas gosta muito, né, cara? E tem, desde que a história é longa, mas resumindo, ele voltou para mim, eu tenho essa vontade de tornar um objeto mais útil, né? Nessa ideia do compartilhado, dos bens compartilhados, em vez de ficar ali tendo um custo e estacionado muito tempo, aproveitar ele mais tempo, rodando, tá aí, pô,
um bem material que teve um custo social alto, né? Material global alto, para você produzir um carro custa muito, né? Materialmente, energeticamente. Isso tem um custo muito elevado para uma coisa que está estacionada. E é mais triste ainda ver ele parado mesmo agora, porque agora ele está precisando realmente de uma manutenção, precisa de, basicamente para ele andar mesmo agora, o que ele precisa é de uma bateria nova e de pneus. Tem um pneu que está esvaziando, deve estar com furo micro lá. Daria para andar assim? Dá, mas pô, os pneus estão bem carecas, tem já algumas ferrugens pegando ele, isso já seria um luxo, né? Fazer uma reforma de lataria seria um luxo. Mas ideias vêm e vão, cara. Tem gente assim, porra, vamos transformar ele num carro chopeira, uma chopeira móvel. Pô, é uma ideia, mas não é a minha primeira ideia. Minha primeira ideia é mais a questão do lazer e do transporte. De repente, um projeto cultural associado, né? A gente falou aí de biblioteca móvel, ações culturais, ouvi falar aí em circo, eu estou muito ligado a uma galera de circo, estou muito ligado a galera de música, artes gráficas, artes em geral. E só de chegar com um Fusca desse já causa um impacto, assim, é muito legal, assim, perceber que a galera gera conversa, gera muita interação, só por ter um objeto raro, né? É um objeto raro. Os carros hoje em dia são todos a mesma cara, tem tudo a mesma... Não tem tanta personalidade, talvez. Enfim, é por aí, cara. Eu viajei já em muitas ideias, até de ter múltiplas chaves eletrônicas, para quem quiser pegar a hora que bota um aplicativo no celular, localiza o carro está parado, não tem ninguém usando, vai lá, aproveita, entendeu? Mil ideias, mas é botar a mão na massa para fazer isso acontecer. Sozinho eu estou limitado. Dentro de um coletivo, vamos ver se a gente consegue fazer esse carro andar, né? Literalmente. É por aí. Bacana, Richard. Eu já estava até falando, o Vinícius, na última encontro, ele falou da questão dos oficiais dos reparos mecânicos e tal, né? Daí ele me perguntou se não tinha nenhum mecânico que eu conhecia no Rio. Eu não conheço nenhum, né? Mas ele até falou que a Vânia talvez pode ver o mecânico para começar a consertar e tal. Uma das coisas que eu pretendo fazer, eu quero estar no Rio, mais ou menos, acredito que depois do dia 9, 10 de dezembro, não sei ainda a data, ainda vou ver, mas eu estando no Rio aí, posso dar uma olhada nele, a gente já pode fazer um levantamento do que está pegando para ele andar e tudo mais. E aí eu consigo consertar. Se a gente conseguir fazer um levantamento, ver a questão das peças, ver com a galera aí, fazer um crowdfunding talvez para levantar essas peças, dinheiro necessário, né? Ou as peças dele, e fazer meter mão na massa. Aí chegando no Rio, a gente arruma alguma oficina, acho que fica mais fácil para mim, arrumar um espaço, né, de oficina com ferramenta com tudo, para a gente colocar a mão na massa e fazer ele andar e tal, regular ele, deixar ele todo no padrão para poder andar, para poder atender essas demandas aí de mobilidade. Legal. Você falou que início de dezembro, né? Eu não sei se o Vinícius já comentou, mas dia 15 e 16. 15 está fechado, Vinícius? O 15 está certo já? 15, galera, é o seguinte, nessa última conversa que eu tive com o nosso querido amigo, né, o Richard, a gente estava para acertar o encontro inaugural, ouve essa, Felipe, do Gambiarra Lab, lá na Ituverava 885, né, que é essa casa, lounge, estúdio, enfim, oficina, é um pouco de cada coisa, né, Richard? E ele tinha me dado 2 datas, né? Era ou fazer no domingo 17 ou fazer na sexta 15. Né? Só que domingo 17
virou, sabe, uma data concorrida. Tem um monte de coisa acontecendo em 2017, né? 17 de dezembro. E eu achei que sexta-feira, 15, conversando com outras pessoas, aí mesmo, né? Eu comecei com o Victor, com a galera daí, que você conhece. Parece que sexta-feira ficou uma data boa. Então, de repente, nós vamos fazer de fato o encontro inaugural do Gambiarra Lab, né? Na sexta 15, aí na Ituverava 885, né? Então vai ser bacana, né? Porque no dia seguinte já tem o último sarau do Nicolau, não é isso? De 2017, que o nosso bufão carioca promove aí, o Richard, né? Que é mais conhecido como Dick Verdun, né? Então, é isso aí. Vai ser então um fim de semana de atividade. Se você estiver no Rio nesse fim de semana, 15, 16, dia 15 seria o Gambiarra Lab, né, com o nosso amigo Vinícius coordenando esse Gambiarra Lab, inauguração do Gambiarra Lab aqui na Ituverava, e 16, um sarau que eu já venho promovendo há mais tempo, vai ser mais uma edição, 16 que é o sábado. Tendo como passar aí, dar uma olhada, conversar, é perfeito, cara, porque aí esses dias estão aí para isso mesmo. Para a gente focar essas ideias, para se encontrar, tomar um cafezinho e bater esse papo. Tá hackeando meu desktop aí, Vinícius? Pô, se eu tivesse aqui no Xvideos, eu tava ferrado. Ó, lembrando, galera, que no dia 3 de dezembro, que é um domingo, vai ter o encontro inaugural do Gambiarra Lab na Oca dos Curumins, do Complexo do Alemão, né? A gente ontem teve um encontro muito massa, muito maneiro, lá na Oca, com o Tia Beth, um monte de gente muito bacana, a Letícia estava lá também, e a gente acertou para o dia 3, né? Foi um encontro sensacional. Inclusive, hoje ainda vai rolar um post na página do Gambiarra Lab no Facebook sobre o encontro de ontem. Foi muito bacana mesmo, entendeu? E aproveitando, já que a gente está falando de Gambiarra Lab, na terça-feira agora, de semana que vem, né, vai rolar um encontro com o pessoal do Morro da Providência, viu, Regis? Na Epicentral, Letícia. Tá lá para a gente conversar quando é que vai, se de fato vai fazer nesse ano ainda, o encontro inaugural lá na Epicentral, né, com o pessoal do Morro da Providência, entendeu? Então, o fim de ano está quentíssimo para variar, né, de várias formas, né? Então, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo agora, né? Então, voltando aqui à nossa conversa, e eu acredito, Felipe, já indo para o final dela, né? Primeiro, antes de falar disso, bem-vindo aí, Jonas, no encontro, na dinâmica do encontro, tá? Esse encontro hoje aqui, ele, como a Letícia falou para você, ele é ligado a você repensar a mobilidade como facilidade, não como dificuldade, né? Então, ele está ligado a duas dinâmicas, a dinâmica do OVNI, que o Felipe é o inicializador, é quem iniciou a proposta. OVNI é objetos viajantes não identificados, né? E aí, um dos primeiros objetos é um ônibus, é um busão, né? Que já se pensou de várias formas como é que esse busão vai acontecer. Hoje, por exemplo, a Deruila deu mais uma forma aí, né? Que de repente pode acontecer também aí em São Paulo, onde a Deruila mora. A outra dinâmica é o MOB P2P, que é um projeto orgânico da E2 Glass, Estação Experimental, que é ligado a gente resolver demandas e desafios de mobilidade, né? Nesse sentido, nós temos aí 2 desafios esse ano, no mínimo 2 desafios, né? O que aparecer mais aí, que é um desafio aí para Campos de Jordão, para o encontro sobre livre aprendizagem, e outro desafio para Alto Paraíso, em Goiás, né? Para o encontro de final de ano da Criptojornada, possivelmente ligado à passagem de ano, né, Réveillon. Enfim, eu sei que é muita coisa para falar ao mesmo tempo agora, mas é mais ou menos isso, entendeu, Jonas? Então, nós estamos nessa conversa aí. E com relação ao Fusquinha aí que você viu, do Fusquinha, né, do Richard, do Dick, a gente vai colocar esse bicho para rodar, hein, né? Como objeto do OVNI, né, como um OVNI, digamos assim, e como um ativo, né, ligado ao MOB P2P. Em linhas gerais é isso, né, galera? Então a gente já podia, de repente, dar aquele fechamento, Felipe. Hoje eu acho que a gente não vai fazer... Acho que a gente misturou bastante as cartas hoje aqui, então acho que não precisa a gente fazer mais um encontro do MOB na sequência, até porque a gente falou do MOB o tempo todo também. Então foi bem mesclado mesmo, né? Foi bem bacana. E a gente já pode ir para os finalmente aqui.
Fica à vontade, quem Sim. quiser falar aí, a gente dá aquela encerrada. Bom, sempre quero falar um pouco, agradecer, né, mais esse encontro, a fala da Beruíla foi muito legal, ao Richard está chegando, conseguir chegar hoje também, a Letícia que está sempre aí, ao Jonas, ao Vinícius, claro, né, que já está sempre conosco há muito tempo. Então, é mais nesse sentido mesmo, né, eu acho que está sendo bem legal, né. Em relação ao Fusquinha aí, tem mais esse desafio da minha mobilidade de São Paulo para o Rio, que não é um desafio tão grande, mas que eu vou querer estar no Rio aí para esse final de semana, e antes desse final de semana para poder agilizar, se até então não tiver agilizado, o lance do Fusquinha. Que uma sugestão que fica também para a gente é ver se o mecânico, nenhum mecânico quiser consertar o carro, né, se quiser consertar, a gente não conseguir, mas que pelo menos o diagnóstico, né, possa ser feito, e com o diagnóstico, daqui a gente já consegue mobilizar o que precisa ser feito. Né? Então, feito o diagnóstico, aí fica tudo mais tranquilo. Perfeito, cara. É legal ter um diagnóstico profissional. Eu tenho uma noção dos problemas que esse carro é meu há muito tempo, né? Mas com certeza ele precisa. Uma bateria, aquela coisa emergencial, seria quase que uma terapia de choque para fazer ele andar, mas precisa de rever a parte elétrica. E como eu disse, tem já ferrugem pegando ele. Como ele está parado há um tempo, é uma limpeza, né, de motor, carburador, já deve estar. A gasolina que está nele já deve estar estragada. Então tem uma série de coisas realmente que um diagnóstico profissional ajudaria bastante. Então, esse diagnóstico, Richard, como eu falei, tem um vizinho aqui na Vila 25, né, que ele é mecânico. A gente vai conversar com ele, obviamente vamos conversar sobre a proposta. De repente, sabe, Felipe, esse diagnóstico ele faz na boa, sabe qual é? A gente marcando de lá com ele, coisa e tal, dar uma olhada no Fusca. Um cara, gente boa. Eu particularmente não conversei com ele ainda, mas a Vânia conhece ele bem. Então é uma questão de conversar para ver se rola, né? Já se rola esse diagnóstico aí, entendeu, Richard? A gente vai evoluir isso aí, querido, com certeza. Com certeza. Vamos que vamos. Arrasou, hein, gente? Muito legal estar vendo essa mobilização aí em torno do pobre coitado, né? Tadinho. Ele está ali na mesma posição dessa foto ali, cara. Tá triste. Tá triste e não ter companhia para dar umas voltas. Cara, eu acho que eu vou para o paraíso nele, hein? Acho que eu vou para o paraíso nesse aí. É isso que eu pensei, hein, cara. Se conseguir essa façanha, porra, ao paraíso do Fusquinha. Vai ser show de bola. É aventura aí, vai ser legal, vai ser fantástico. Vai ser o máximo. E aí, Jonas, quer falar alguma coisa aí com a gente, queridão? Entenderam, Ila, Jonas, Letícia? Vamos lá. Eu dou espaço. Oi? Para você dizer, Letícia, nem ouvi sua voz. É porque, enfim, eu fico coexistindo aqui com muitas coisas, então é complicado abrir o microfone. Eu tô coexistindo agora com uma televisão alta, mas enfim. Já que a gente está finalizando, eu vou deixar uma sugestão aí para a rede, para o universo, para que a gente possa estar fazendo meio que uma agenda. Cauê, não está aparecendo, não. Cauê tá dando tchau, achando que tá aberto o vídeo. Meio que uma agenda para a gente não se perder nos dias e nos desafios que estão já propostos para se fazer. Que aí a gente já tem a nossa vida também meio que na correria, né? Com algumas coisas, trabalho e tal. Que, infelizmente, a gente ainda depende do sistema para sobreviver, né? Em algumas coisas. E aí eu posso até fazer isso, tem sempre estar colocando lá no grupo da Edas Glatz, só me passar que eu organizo. Porque eu já estou perdida já, dezembro já tenho um par de coisas para fazer,
E eu também já tenho outras coisas para fazer. Enfim, eu quero estar tentando ir. Quero te ver, Felipe, quando você estiver aqui. Só que assim, você vai chegar dia 9, dia 10, acho que eu já tenho compromisso. Enfim, aí vocês, enfim, passa para mim que eu organizo. Faço uma planilhinha, sei lá, e boto no grupo. Prazer te conhecer. Eu não sei se eu vou conseguir falar teu nome direito. Deroila. Muito legal a sua fala. Gostei muito. E é isso. Eu convidei o Jonas para vir. Que bom que ele apareceu. Ele falou que estava meio boiando, mas é assim, a gente começa boiando, depois a gente se acha. Eu também entrei já sabendo do que ia se falar. Mas eu fiquei meio que boiando. Mas aí, enfim, era só um início, né, de uma fala, né, Fê? Você estava mostrando o mapa lá e tal. Enfim, tamo aí. E aí, Jonas, já falaram não, cara? Pô, brincadeira, meu. Então, vocês estão me ouvindo? Sim, querido, manda ver. Sim. Peguei só o finalzinho, mas pelo que você me explicou, da hora essa proposta. E é isso. Gostei bastante. Quero participar da próxima para me ouvir tudo. Bem, galera, para finalizar mesmo, amanhã a gente tem a partir de 9 horas mais os encontros da Criptojornada, né? O encontrão, aquele grande abraço, começando antes com a criptomeditação, com a Deroila. E quem é que vai estar junto, Deroila? O Gleber é um presidente de uma organização em Minas Gerais, de uma ONG que era ambiental e se tornou espiritual, e que eu estava falando para ele a proposta... Ai, minha bateria está acabando. Estou dizendo a proposta para ele do Iluz e tal, e como fortalecer, e ele super topou, gostou bastante. E aí, a ideia, como eu estava falando para vocês, é que o Iluz, ele vai trazer várias técnicas, não só de uma pessoa, várias técnicas de várias pessoas. Porque a ideia também é, além de trazer a técnica, é que a pessoa que está expondo essa técnica, ela consiga receber algo e retribuir, sabe? Receber, sei lá, criptomoedas, alguma coisa que ajude ela, saca? E ela ajudar o universo. Mas isso eu ainda tô desenhando junto com vocês, na verdade. Vamos desenhar. No universo invisível. Vamos desenhar. Eu queria dizer... eu queria dizer uma coisa, Letícia, que eu achei muito fofa. Queria dizer, Letícia e Jonas, que bom. Tá. Queria dizer uma coisa para vocês. E pro Cauê também, que tá por aí, mas ele não disse isso. Ele tá ensandecido aqui, louco para aparecer. Ah, que fofo. Então, eu queria dizer uma coisa. Que bom que a gente está a boiar, porque já estamos em um mar que logo vamos mergulhar. Legal. Então vamos mergulhar juntos. Vamos nos afogar. Não, afogar não, só se divertir. E sim, Felipe, quero ir nessa viagem de Alto Paraíso, quero estar nesse encontro, acho muito importante. Vamos esforçar o máximo para estar lá. Gratidão por estar aqui com vocês. Então, amanhã, quem quiser puder chegar junto no início da Criptojornada, vai ter a criptomeditação, começa 21h12 em ponto, né? 21 horas e 12 minutos em ponto. E vai acabar lá para as tantas, né? Não, é 5 ou 6 minutos, coisa e tal. A criptomeditação, né? Depois aí tem o primeiro encontro, tem o encontrão, como você sabe, depois na sequência tem ainda a criptotrilha E2C, que já está no codesenho para ir para a regra de emissão. Então, galera, é isso. Beijo no coração e até amanhã, que puder chegar junto. Cauêzito! Eu não tá te ouvindo, não, porque eu tô com fone aqui. Cauêzito! Cauê, tá te mandando beijo. Que figura. Cara, valeu. Tchau. Valeu, galera. Eu vou terminar aqui a gravação e vou cair Jonas, todo mundo. vamos programar, hein? Beleza. Jonas. Não some do mapa não, Jonas. Vou cair. Valeu, querido. Valeu, Richard.